No dia 23/12, o Gran Plaza Shopping, o ABCP11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.548 cotistas. Tinha, né? Agora tem pelo menos 19.547, depois desse fato relevante. Ao menos um cotista a menos ele deixou de ter. Porque é o seguinte, foi finalmente aprovada a cisão do fundo. Vai cindir. Um fundo agora vai se tornar 2 fundos. E aí essa ilustração aqui, ó, nem precisei resumir muito, porque essa ilustração foi fantástica, né? Como dizem, uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Era um fundo que tem um único imóvel, que é o Shopping Gran Plaza Shopping. Ele é cindido. 37,96% do shopping fica no atual fundo, no ABCP11, no Gran Plaza Shopping, que vai ter a participação dos cotistas pulverizados. Então, esses 19.547, tá? Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Ó, 19.548 cotistas do ABCP. Saiu do ABCP11. Foi para cá, ó, Fundo Sim, que fica com 60,41% do imóvel. Quantos cotistas tem esse novo fundo que vai surgir, que é o Fundo Sim? Um só cotista, que é a Sim. Antiga Cirela Commercial Properties, atual Sim PropTech. E os outros 5.000 e tanto, 5.000 não, 19.547, um a menos, permanecem aqui no ABCP11. Então ele foi cindido, ele era um fundo, agora ele passa a ser 2, fica um fundo só para os cotistas pulverizados e outro fundo com um único cotista, que é a Sim PropTech. Por quê? A presença da Sim PropTech com mais de 25% das cotas que gerou toda aquela questão lá com a Receita Federal, a autuação dizendo que o fundo se desenquadra como um fundo e deve ser considerado como uma empresa, ele tem que pagar imposto, inclusive retroativo, e enquanto a situação não é resolvida, se a Receita entende que não é um fundo, é uma empresa, teria que pagar todos os meses todos os tributos lá. E não está sendo pago porque está sendo discutido, primeiro na esfera administrativa, depois isso vai para a justiça. Mas então, com essa saída, né, com essa solução da cisão, o que acontece? Vamos para o pior cenário. Cara, o fundo perde todos os recursos administrativos, justiça, caramba, e tem que pagar. Tá bom. Vai ter que pagar até dezembro de 2023, porque a partir de dezembro de 22, porque a partir de janeiro de 23, a condição que desenquadrava o fundo deixou de existir. Né? Não tem mais aquele cara que tinha mais do que 25% das cotas e que pode ter sido construtor do imóvel, sei lá o que foi. Então, daqui para frente, o problema para de ser contínuo. Permanece o risco de ter que pagar tudo para trás, tá? Mas não carrega esse problema mês após mês. E agora, o Fundo Sim é que pode, né, que carrega ainda a mesma situação de ter um cotista com mais de 25% das cotas, que pode ser considerado conflitado e tal, e que, se for condenado a pagar, vai ter que pagar tudo até aquela data, até a data do dia da condenação. Já o ABCP11, caso tenha que pagar, é até dezembro de 22, porque daí para frente a questão foi solucionada. E aí um detalhe importante, ó, com essa cisão, você então pega a matrícula do imóvel e tem que dividir ela em duas. Isso tem um custo, 2 custos, tributo e custo de cartório. Cada um vai pagar proporcionalmente a sua parte dessas mudanças burocráticas aí. Então a BCP11 vai pagar proporcionalmente o ITBI e as custas de cartório. Isso dá aproximadamente 13.860.000 reais. E tem que pagar agora, provavelmente já pagou em dezembro de 22. Portanto, não vai ter dinheiro para distribuir rendimentos em janeiro de 23. Nesse mês, o fundo não teve lucro, porque teve esse custo extraordinário. A partir do mês que vem, não sei afirmar se a partir do mês que vem já começa a distribuir rendimento, né? Ou seja, a partir de janeiro para distribuir em fevereiro, também não estava escrito isso no fato relevante, mas é uma questão pontual.
um mês, 2 meses, provavelmente, no máximo, depois já deve voltar a distribuir. Estou falando aqui de orelhada, não fiz conta, mas enfim, que seja 4, 5, 6 meses, o shopping continua existindo, continua gerando faturamento, há um momento em que esse gasto aqui, ó, de 13 milhões e 860 for superado e o fundo voltar a ter lucro, ele volta a distribuir rendimentos. Né? Só isso que aconteceu. E é um movimento importante para essa segurança de que, na pior das hipóteses, já tem uma data em que cessa a obrigação, né? Cessa essa situação de ter que pagar tributos como se fosse uma empresa. E isso já era a intenção lá atrás, mas a Simproptech, que ainda era a Cirela Commercial Properties, não estava afim disso e fez de tudo para que não acontecesse. Entrou na justiça contra uma assembleia que tinha aprovado, enfim. Arrastou quase que um ano essa situação para até que eles mudassem de ideia, todo mundo chegou num acordo e está feita a cisão. Então, boa notícia para esse fundo. Não é um fundo tão grande, não é um fundo tão importante assim, em número de cotistas, mas é sempre um caso importante da indústria toda acompanhar, de um problema que pode aparecer em outros fundos, poucos, sempre falo isso, é muito pouco provável disso acontecer em outros fundos, e que já tem da onde se espelhar, né, uma solução a propor e tudo mais. Então, que bom que ainda no final do ano aconteceu essa cisão. E aí